Saudações, pessoal! Continuando nossos processos de separação de misturas, agora para heterogêneo sólido mais líquido. Lembra do que eu falei para vocês? Para cada tipo de mistura, existem métodos que são apropriados para separar seus componentes. É lógico que alguns dos métodos eu posso aplicar a dois tipos de misturas, mas não são todos. Alguns são bem específicos, então presta bem atenção. Nessa fase agora, elas são heterogêneas, formadas de sólido mais líquido, beleza? Um dos mais simples e um dos mais conhecidos é o processo chamado de decantação. Em que consiste o processo de decantação? Simples. Consiste em deixar a mistura em repouso, para que a gravidade faça o trabalho de arrastar para baixo, para sedimentar as partículas mais pesadas. Ou seja, é sobre a ação da gravidade. Por exemplo, se eu tiver um sistema, eu digo aqui que meu sistema tem água e areia após agitação. Vamos supor, água mais areia, eu estou deixando bem claro, após agitação. Água e areia após agitação, a areia se dissemina na água, se espalha na água. Então, eu quero fazer um processo de decantação. Então, eu simplesmente paro de agitar, deixo esse recipiente em repouso e a ação da gravidade que vai puxar tudo para baixo vai se encarregar de, depois de alguns minutinhos, puxar toda a areia para o fundo do recipiente e vai deixar a água aqui. Processo de decantação. Consiste em usar a gravidade para fazer o trabalho, para sedimentar a fração mais densa da mistura. Se depois que acontecer a decantação, a sedimentação, se você verter o becker com cuidado em outro, basicamente a maior parte da água vai passar e a maior parte da areia vai ficar no becker. Ou então você pode usar o processo de sifonação, a chamada sifonagem. O que seria isso? Depois que ocorreu a sedimentação, a decantação, você pode pegar uma mangueira, faz de conta que isso aqui seja uma mangueirinha, uma ponta dela mergulhada na parte líquida e outra a um nível mais baixo, direcionada para outro becker. Aí você, com a boca, desde que não seja nenhum produto tóxico, que é água, sugava. Quando sugou, a água entra aqui e vai começar a passar para cá. Esse é o processo chamado de sifonação. Muita gente faz esse processo aí quando tem aquele problema, faltou combustível no carro, tem que tirar o combustível de outro carro e passar para o outro. Bota a mangueirinha no tanque, suga lá e o combustível vai. Processo de sifonação. Então, faz o processo de decantação. Decantou. Se eu quiser separar o líquido do sólido, eu posso usar uma mangueira e fazer um processo de sifonação. Lembrando, esse processo de decantação, ele depende da ação da gravidade. Olha só, às vezes a partícula sólida que constitui esse tipo de mistura, ela é muito leve. Se eu for depender da gravidade, vai demorar muito para terminar o processo. Então, existe uma maneira de acelerar esse processo. Se eu quero acelerar uma decantação, fazer com que a decantação aconteça de maneira mais rápida, eu tenho que usar o processo de centrifugação. O nome já diz tudo, eu vou ter que usar uma centrífuga, que é um equipamento que vai acelerar essa mistura tão forte que a força centrífuga causada por esse movimento circular é maior do que a ação da gravidade, então a sedimentação é feita em questão de segundos. Então, às vezes, por exemplo, vamos imaginar uma mistura heterogênea de partículas bem leves, o sangue. A parte sólida do sangue, plaquetas, hemácias, leucócitos, os glóbulos branco, vermelho, são pequenos demais. Se eu colocar um tubo de ensaio aqui com sangue e for esperar decantar a parte sólida, ficar só com a parte líquida, o plasma lá, demora muito. Porque as partículas sólidas são muito leves. Então eu quero acelerar o processo de decantação. Se eu quero acelerar o processo de decantação, eu vou com uma centrífuga. Existem centrífugas elétricas, onde você preenche ela com vários tubos de ensaio, aciona lá, ela dá 6.000 rotações, 7.000 rotações de 1 minuto.
que faz com que a força centrífuga se torne tão alta que a decantação se dá em fração de segundos. Ou então, você pode usar uma centrífuga manual. A centrífuga manual, ela é mais ou menos assim, ó. Vamos fazer de maneira bem rudimentar aqui, ó. Nessa haste, de um lado tem um conector para um tubo de ensaio, do outro lado, outro tubo de ensaio. Tem aqui a parte onde tem as engrenagens, que vão fazer isso aqui girar, parecendo um helicóptero, mas não é. Tem uma espécie de uma manivela aqui, onde o químico vai lá. Ao girar essa manivela, essa parte aqui de cima, ó, gira, parecendo a hélice de um helicóptero. Aí vamos lá, fazer o processo de separação. De um lado, você conecta um tubo de ensaio, contendo a mistura que você quer separar. Vamos supor, eu quero decantar o sangue humano aqui, cheio de sangue. Do outro lado, um tubo de ensaio do mesmo tamanho, com a mesma quantidade de mistura, para não ficar desequilibrado. Encaixa lá o tubo, ele fica preso. Como essa parte do tubo está conectada, ela é articulada. Tem como se fosse dobradiço daqui. Quando você aciona a manivela aqui, que essa parte começa a girar, os tubos de ensaio eles se direcionam para essa posição aqui e não derrama uma gota sequer da mistura. Começa a atuar uma força centrífuga gigante. Ó, se eu estou com esse pincel aqui, se eu abrir o dedo aqui, ele cai. Mas se eu começar a girar, falha nova, começou a girar aqui, ó, cada vez mais rápido, mesmo com ele solto, ele não cai. É a força centrífuga. Essa força causada aqui faz com que, em questão de segundos, depois que você deu a manivela aqui, em questão de segundos, as partículas sólidas do sangue vão descer para o fundo do recipiente, rápido, sem perder tempo. Então, decantação serve apenas para quê? Para acelerar o processo de decantação, perdão. Centrifugação serve para quê? Para acelerar o processo de decantação. E eu uso o quê? Uma centrífuga, seja ela manual, seja ela elétrica. Beleza? E é aplicado em quê? Misturas heterogêneas, sólido mais líquido. Beleza? Outro processo muito conhecido e muito comum, a filtração simples ou a filtração comum. Deixa eu pegar os pincéis aqui. Pronto. Em que consiste a filtração simples? Vou apagar aqui para ter espaço. Filtração simples consiste no uso de um funil de vidro, funil comum. Olha só. Usa-se um funilzinho de vidro, um funil comum, preso a um suporte para funil, ou então uma argola em um suporte universal. E aqui embaixo é colocado um becker para coletar o filtrado. Mas vocês sabem, se você colocar qualquer coisa aqui, vai passar direto. Nesse caso da filtração simples, a gente tem que usar um papel de filtro. Papel de filtro lembra muito papel nesse formato, não quer dizer que esse seja de filtro, é só para ilustrar. Papelzinho redondo assim, que tem no laboratório, tem o quantitativo e o qualitativo. O que vai mudar são as espessuras nos seus poros aqui, um é mais eficiente, outro não. Você pega o papel de filtro, ele não encaixa aqui do jeito que está aqui, você tem que dobrar. Você dobra ao meio, depois novamente, ó, formou um conezinho, ó, o formato do funil. Aí você, ó, abre aqui, ó, entre essas abas aqui, ó, olha se não formou um cone. Aí você encaixa esse cone no funil simples, no funil de vidro. Ele vai escapar, e você molha com água destilada, ele fica preso lá, ocupando esse local aqui. E ele aqui é literalmente o seu filtro. Aí se você tiver uma mistura heterogênea de sólido mais líquido, tipo a do início da explicação, água mais areia. Vamos supor que a areia está
está aqui sedimentada no fundo do recipiente. Eu quero separar a água da areia. Vou verter essa mistura aqui dentro. A água vai passar através do filtro tranquilamente, vai ser coletada aqui. E quem é que vai ficar preso no papel de filtro? A areia. Então, um processo de filtração simples, tá certo? Eu uso funil simples, argolo o suporte para funil, suporte universal, um beckerzinho, pego a mistura heterogênea sólido-líquido, vou verter aqui no funil com o filtro e vou esperar o processo acontecer. Se eu tiver com pressa, quiser que esse processo ocorra de maneira mais rápida, eu tenho que partir, sair da filtração simples e ir para a filtração a vácuo. É o mesmo processo. A diferença é que na filtração a vácuo, eu uso uma bomba de vácuo, um funil de porcelana em algumas vidrarias que vão causar uma rarefação, uma sucção, que vai acelerar o meu processo. Como é que funcionaria a filtração a vácuo? E não uso o funil simples lá, o funil comum, o simples lá não serve. Eu usaria um funil de Bushnell, ou Buchner, como você queira falar. Em alemão, então, se eu não me engano, a pronúncia é Bushnell. Se escreve assim. Pode chamar em português sem nenhum problema. Ele é redondo, circular. Aqui, ó, nessa base dele é cheia de furos. São furos grandes o suficiente que a mistura passa todinha aqui. Todo jeito você vai ter que colocar o papel de filtro. Só que no funil de Bushnell, você não precisa dobrar o funil. Como ele é redondinho, circular assim, você só encaixa o papel de filtro aqui dentro. E molha com água destilada para ele ficar coladinho lá, fechando esses furos. Você vai encaixar o funil de Bushnell numa vidraria chamada Kitasato. Parece um Erlenmeyer, só que ele tem uma saída lateral aqui, ó. Então, tá o nome dele aqui, ó. Kitasato. Ele tem uma saída lateral, na qual você conecta a mangueirinha, que vai estar ligada àquela famosa bomba de vácuo, um motorzinho elétrico, parecido com esse formato que tem nos laboratórios de química. Vamos fazer de conta que isso aqui é a nossa bomba de vácuo. Se você não tiver uma bomba de vácuo no laboratório, você pode usar uma trompa de vácuo. Acionou a bomba elétrica, ela começa a causar uma sucção. Começa a sugar. Ao sugar aqui, consequentemente, suga a atmosfera lá de fora. Colocou o papel de filtro, fechou os poros. Ligou a bomba. Quando você verter essa mistura aqui, questão de segundos, ela suga toda a água e vai deixar aqui somente quem? A parte sólida, nesse caso a areia. A filtração a vácuo faz o mesmo que a filtração simples, só que de maneira mais rápida. Beleza? Então vamos fazer uma mágica agora. Vamos falar das heterogêneas líquido mais líquido. Olha a mágica. Feito a mágica, pessoal, agora misturas heterogêneas, líquido mais líquido. Temos dois processos aqui que são bem conhecidos, que eu vou repetir agora, que servem também para esse tipo de mistura. O caso da decantação, que consiste em quê? Deixar em repouso para que a ação da gravidade sedimente, no caso, o líquido mais denso. Vamos imaginar uma mistura de água mais óleo, vamos supor, após uma agitação. Após a agitação, eu vou ter gotículas de óleo disseminadas por todo o sistema. Criei uma dispersão. Tem umas gotículas de água disseminadas aqui, de óleo disseminadas por todo o sistema. Se eu quero decantar, consiste em fazer o quê? Deixar a mistura em repouso, parada. Então eu pego, deixo a mistura em repouso. A ação da gravidade vai fazer com que o líquido mais denso, que é a água, desça, e o óleo, que é menos denso e imissível com a água, suba, fique sobrenadante.
Então, ó, depois de alguns minutos, eu vou ter todo o óleo na parte de cima e a água na parte de baixo. Se você quiser fazer sifonagem, você pode fazer. Você vai colocar uma mangueira ou em contato com o óleo ou em contato com a água, que é mais fácil. Uma mangueirinha aqui. Colocou um recipiente a um nível mais baixo. Quando você sugar aqui, vai sugar quem? A água vai começar a vir para cá. Quando o óleo for se aproximando da ponta da mangueira, você puxa. A maior parte da água vai estar naquele recipiente, a maior parte do óleo vai ficar naquele outro. Então, esse aqui é um processo de sifonação. E se a decantação estiver demorando muito para acontecer, como é que eu acelero? Numa centrífuga, é o processo de centrifugação. Coloca lá, abastece a centrífuga elétrica ou a manual, com tubos de ensaio contendo a mistura, aciona ela, eles vão girar em altíssima velocidade, a força centrífuga será muito maior do que a força da gravidade e a sedimentação do líquido mais denso será mais rápida. Beleza? Até a próxima aula. Valeu!